Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, Murta, pelo convite, aí, pela honra de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que, para mim, é tão relevante hoje na medicina ocupacional, né? E eu tenho 3 objetivos com vocês hoje. O primeiro é resgatar um pouco das informações trazidas pelo Dr. Ramon, né, e mostrar como a saúde mental permeia no meio de outras doenças. O segundo objetivo vai ser trazer um pouquinho das dificuldades do médico, né, ou debater, discutir com vocês um pouquinho das dificuldades do médico em tratar, em manejar as doenças de cunho emocional. E, por último, a gente vai fazer um macro processo do que é a formatação de um programa médico, de um programa de saúde mental dentro das organizações ou das organizações de trabalho. Então, esses 3 objetivos, eu gostaria que vocês saiam com alguma inovação do que a gente vai poder falar aqui nesse momento. Tá? Vamos ver aqui se passa aqui para frente. Opa, olha lá. Aí. Então, já tivemos essa primeira parte, estamos na segunda parte, e daí, no final, a gente abre para discussão e a gente pode discutir tanto os comentários do Dr. Ramon quanto os programas de saúde. Tá? Bem, nesse meu primeiro objetivo, mostrando que ainda as doenças osteomusculares são os maiores problemas ainda das doenças que chegam para nós, né? Em alguns segmentos elas são mais relevantes, né? Outros segmentos, talvez isso já esteja mudando, né? A gente vê que as doenças de saúde, doenças de cunho emocional, elas estão evoluindo demais e alguns segmentos, por exemplo, bancários, né? Discentes, a gente já vê que essa realidade está mudando, né? Se a gente for trazer pela parte previdenciária, de afastamentos previdenciários de doença, a gente vê ainda que o grupo do CID-M é o grupo que mais afeta ainda os trabalhadores, né? Em segundo lugar, o grupo do CID-S, mas esse CID-S, se você for ver a parte de doenças que são de cunho ortopédicos, né, está muito embutido, porque são as lesões, são as contusões, são as fraturas. Então, a gente vê que está muito embutido no CID-S ainda aquele grupo de doenças ortopédicas. Ao mesmo tempo, a gente coloca um pouco desse grupo do CID-S, que é os envenenamentos, no grupo das doenças de cunho emocional, né? Então, se a gente fosse fazer, independente do grupo de CID, um motivo de doenças que mais afetam o trabalhador, a gente poderia talvez até colocar os transtornos mentais como o segundo maior causa de problemas que a gente tem, de um modo geral, na parte previdenciária. Porém, a gente sabe que tem alguns segmentos, né, econômicos que hoje já estão passando o grupo de doenças osteomusculares. Ainda nesse contexto, quando a gente vai para as doenças mentais, né, doenças de cunho mentais, os transtornos de humor, nós temos esses grupos, né, e os transtornos de humor são os maiores causadores de afastamento, né, 54% estão dentro dos transtornos de humor. Aí a gente põe os episódios de depressão, bipolar, etc., né? Os transtornos neuróticos aí vem em segundo lugar. Aí o maior vilão aí são os distúrbios de ansiedade. Em terceiro, os transtornos mentais, né, decorrentes de substâncias psicoativas. Aí o álcool é o maior, que engrossa esse número, né? E, por último, esquizofrenia e os transtornos esquizofrênicos. Tá? Então, trazendo um pouquinho da doença mental, né, dos transtornos mentais, para as doenças que é o nosso manejo diário dentro de um ambulatório médico, né, para um médico que não é psiquiatra, né, a gente tem lá que as taxas de depressão em indivíduos. Então, a diabetes tipo 1 e 2 são a gente vê transtorno de depressão 2 vezes maior nos pacientes diabéticos. E a gente trata, né, a gente mexe muito bem com alguns tipos de doenças dentro do nosso dia a dia do ambulatório médico e esquece muitas vezes de ver uma comorbidade, né, que está permeada em cima de doenças que é do nosso manejo diário. 30% das pessoas com diagnóstico de artrite reumatoide, elas desenvolvem algum tipo de transtorno mental após 5 anos de tratamento, após 5 anos de diagnóstico.
né? Então, voltando a mostrar que as doenças de cunho mental, elas estão permeadas em cima de doenças mais comuns no nosso dia a dia, e que se a gente não buscar essa informação, a gente não vai ter esse tipo de discernimento, né? Porque muitas vezes a gente trata bem, maneja bem um diabético, maneja bem dentro de um ambulatório médico uma tendinite, uma sinovite, né? Às vezes com um apoio externo, certamente, né? Mas muitas vezes a gente esquece que por detrás disso daí tem uma doença de cunho emocional. E se a gente for pensar na formatação de um programa lá na frente, esse paciente ele tem que ser mapeado também dentro do teu controle e teu acompanhamento. Se você for pensar num programa de saúde mental e não ter esse discernimento que a doença está escondida muitas vezes por trás de outros problemas que são mais comuns para nós no dia a dia, a gente não vai conseguir mapear bem, a gente não vai conseguir fazer um programa de saúde mental que tenha um cunho preventivo e muito menos poder descobrir quais são os sofredores que estão dentro da nossa empresa. Isso vai ser muito importante mais tarde. Ainda nesse sentido, se a gente for ver quais são as possibilidades que a gente tem de ter uma forte evidência ou uma boa evidência de ter doenças mentais envolvidas no meio de outras doenças, né? Então, você vê lá, nas infecções bacterianas, a tuberculose, você tem uma boa evidência, você tem uma doença mental junto com uma pessoa que esteja com tuberculose, e assim por diante. As doenças virais crônicas, né? Não tenha dúvida que o paciente que está com HIV, né, lá dentro da tua empresa, e você tem que pesquisar como é que está as características dele de trabalho de acordo com as doenças mentais, né? Você não tenha dúvida que as doenças crônicas, né, da hepatite B e C, aquele paciente que você está acompanhando por essas doenças, ele tem uma grande evidência de ter algum transtorno mental, né? E aí assim vai. As neoplasias, né? Então, câncer misturado com obesidade, as doenças musculoesqueléticas, a gente vê muito nos trabalhos, principalmente osteoporose relacionado à doença de cunho emocional. Opa, vamos voltar aqui. Mais uma vez aqui. Os pacientes que têm um estado de arcada dentária deficitária, muitos problemas dentários, isso aqui é um indício de doença mental também. Eles têm evidência que eles podem ter doenças de cunho emocional. Os pacientes com doenças respiratórias, né? Então, os pacientes com disfunção sexual, né? A gente pega alguns pacientes que eles vêm com esse tipo de queixa primária no consultório e a gente não pesquisa o que pode estar por trás disso daí, que é uma doença de cunho emocional. Eu falo muito isso porque a gente trata a hipertensão, a gente trata a dislipidemia, a gente dá atenção para a pessoa que quer parar de fumar, mas muitas vezes quando vem algum distúrbio, um transtorno mental, a gente encaminha o paciente, né? Estou me enganando aqui, não. Paciente que volta de afastamento por licença maternidade, que teve alguma complicação obstétrica, né? A gente tem que ficar atento na reinserção dessa paciente dentro do ambiente laboral, porque a possibilidade de ela ter um transtorno mental é muito grande, né? Doenças cardiovasculares, aqui vai, né? Infarto agudo do miocárdio, hipertensão, né? Síndrome metabólica, né? Distúrbios metabólicos, nutricionais, obesidade, diabetes, né? São coisas que isso aqui, no consultório assistencial, que a gente faz, não só o ocupacional dentro da empresa, a gente vê isso aqui diariamente. E dificilmente a gente vai colocar esse funcionário pensando no transtorno mental que ele pode estar sendo desenvolvido junto com outras patologias. Se a gente não mapear isso daqui, a gente não se atentar para isso daqui, a gente não consegue fazer um bom programa de saúde mental dentro da empresa. Vamos além ainda. Então, isso aqui a possibilidade que tem, por exemplo, da pessoa que tiver esquizofrenia, né? Então, a prevalência, às vezes, 55% das pessoas que têm esquizofrenia têm obesidade. Aí ele vai lá no consultório, a gente só se atenta à obesidade dele e manda ele fazer atividade física, manda ele para o nutricionista da empresa e não pesquisa essa possibilidade aqui.
né? Esse RR é o risco relativo, né? Então ele tem uma vez, quem tem esquizofrenia tem 1,5 vezes, 2 vezes possibilidade de ter obesidade, né? A pessoa que tem distúrbio bipolar, ele tem até 70% de possibilidade de um risco maior, né, de prevalência de ser fumante. E assim vai. Diabetes, hipertensão, vamos lá, 58%, alguns trabalhos, 58% das pessoas que têm esquizofrenia, eles têm hipertensão. E olha aqui, ó, até 69%, pode ser até 5 vezes mais, né, a pessoa que tem esquizofrenia, ele tem possibilidade de ter um quadro dislipidêmico. E aí ele vem no nosso consultório da empresa, a gente fica pedindo perfil lipídico para ele, tentando controlar a dislipidemia dele, e não pensa na doença mental que ele pode estar desenvolvendo concomitantemente com essa patologia. O objetivo do slide é esse. Aí, entrando um pouquinho mais na doença mental, falando do assédio, né? Eu não vou entrar em conceituação, em metodológica do assédio, do burnout, mas, de uma maneira geral, só para lembrar que a gente tem dentro da empresa, sim, né? A grande maioria das pesquisas fala lá que a gente tem lá que o chefe, né, ele assedia o subordinado. Às vezes não é só o chefe, isso vai fazer muita diferença quando a gente vai lá para dentro da empresa pensar na reintegração de um funcionário afastado que vem para vocês. A gente tem que pensar na liderança direta, mas a gente tem que pensar que às vezes é a liderança e é os colegas, e a gente tem que proteger eles, e às vezes é só os colegas, mas às vezes o próprio chefe, às vezes, ele é vítima do seu subordinado. Pode acontecer, claro que uma porcentagem muito pequena, né? Mas pode acontecer. Na verdade, o que eu quero mostrar é que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo uma reintegração, ou quando a gente está acompanhando esse funcionário na volta dentro do programa de saúde mental, que a gente vai falar mais tarde, a gente tem que pensar nessas variáveis, né? E mais ainda, pensar que o assédio moral ele não é pontual. Então, quando o funcionário vem para vocês e ele vem se queixando de alguma coisa que você interpreta aquilo como assédio moral, isso já está acontecendo faz tempo. Talvez 6 meses, talvez até há anos isso pode estar acontecendo, né? E a gente, como tem esse papel dentro da empresa, como médico da empresa, e aí eu gosto de lembrar que... eu acho assim que a gente, como médico do trabalho, quando você abre a porta do consultório, a gente tem uma sala de espera gigante, né, esperando a gente lá, porque todos os funcionários lá estão todos os dias lá, todos os dias. Full time, eles estão dentro lá, e quando você tem esse papel de assistencialista perante o funcionário, quando você chama ele para ver o que está acontecendo, quando você chama para uma consulta, para entender como é que ele está numa reintegração, numa reinserção, né? Ele vem, se ele tem confiança no ambulatório médico, né? Se ele tem confiança no médico, ele vem gostando muito de ser cuidado, de ser chamado pelo médico. Então, quer dizer que a gente tem uma sala de espera que é do tamanho da nossa empresa. Eles estão lá, né? Eles estão lá aguardando a tua reatividade, né? O teu controle, a tua proatividade de você poder cuidar da saúde desse funcionário. Então, tem que lembrar que isso já está acontecendo faz tempo e ele passou lá no periódico com vocês, né? E aí vem o papel do periódico também, que a gente sabe que se você chegar num periódico de um funcionário e perguntar como é que você está, ele vai falar que ele está bem. Está precisando de alguma coisa? Eu falo, não estou precisando de nada. E você carimba o asa e manda ele embora, esse tipo de resposta vai ter 100% dos funcionários. Porque dificilmente, tirando os desgostosos, eles vão pontuar alguma coisa. Por vários motivos, né? Talvez até pelo estigma da doença, do estigma do tema de hoje, ele nunca vai trazer alguma coisa para você se você não tiver aquele conceito inicial que a doença mental pode estar permeada no meio de outros problemas, e se você não instigar o funcionário para que ele possa te trazer algum sinal de alerta para que você possa explorar aquele sinal e desenvolver nele algumas ferramentas de coping, né? Algumas ferramentas que ele possa usar no dia a dia dele de acordo com as frustrações, eventualmente, que ele tenha dentro da empresa. Então, seguindo adiante, a
ainda continuando, aí entrando um pouquinho mais... Isso aqui é um trabalho que agora, de 2017. Né? Então, dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. 41, isso aqui é um dado bem importante, para mostrar a importância do médico, não psiquiatra, e aí eu coloco principalmente os médicos do trabalho nisso, das consultas serem bem exploratórias durante a avaliação médica, ou durante qualquer tipo de paciente que chega no ambulatório. Não vou dizer nem que seja durante um periódico, né? Porque a gente tem diversas oportunidades com os funcionários dentro da empresa. Então, 41% das pessoas que se suicidaram passaram por uma consulta médica nos últimos 6 meses antes do suicídio. Né? Então, aí voltando naquele papel que eu acho que o médico tem que ter dentro da empresa, você veja, isso aqui se chama memória do suicida, é um resgate que tem normalmente da história do suicida. Isso eu nem estou falando das pessoas que tentaram suicídio, que multiplica-se logaritmicamente esse número. Né? Então, o quanto que a gente pode ser importante para esse funcionário, né? O quanto que o programa, que a gente vai falar mais tarde, pode fazer a diferença para esse funcionário, porque se 41% passou por um médico, ele certamente, às vezes, esse suicida passou por vocês, né, em algum momento, e a gente poderia ter feito a diferença para ele. Né? E indo mais além ainda, se você dividir por gênero, né, 100% das mulheres que se suicidaram passaram por um médico, por uma consulta médica no último ano. Mulher vai mais no médico, né? Então, ela tem um desprendimento diferente do homem. E, assim, aí eu ainda volto a relevar o papel do médico do trabalho, porque quando acontece um suicídio dentro da empresa, essa pessoa já deu muitos sinais, de várias maneiras diferentes. Seja até um atestado que ele entrou lá, que ele mostrou, por qualquer CID. Né? Mas tinha alguma coisa por detrás. Né? Ou ele apresentou vários atestados, ou ele apresentou algum sinal no periódico que não foi captado por nós durante a consulta. Mais uma vez, quero mostrar o papel da importância do médico, de não colocar só como régua de atendimento, de qualidade, o tempo, porque a gente não vai conseguir pegar isso. O Dr. Ramon falou com propriedade, né, de falar assim, como é que você faz um transtorno? Né? Como é que você faz o diagnóstico de um transtorno, né, em 10 minutos? Né? Ainda mais hoje com os softwares, né, de saúde, que você tem que carregar o software. Muitas vezes demora muito mais você carregar aquelas tela sobre tela do que você poder dar atenção para o paciente. E aí, outra coisa, também carregar sistema de software, fazendo a consulta, sem olhar para o olho do teu funcionário, fica difícil ele dividir alguma coisa com você. Né? Então, ou você está carregando o software porque o sistema lá, né, eu preciso, ou você está fazendo a consulta e você está olhando para ele e ele pode se sentir à vontade de dividir alguma coisa com você. Né? E aí, semana passada eu fiz uma pesquisa no portal do CRM. No portal do CRM, nessa semana, tem 18 médicos cadastrados, psiquiatras cadastrados. Né? Talvez existam mais, mas no portal do CRM Paraná, nós temos 18 médicos cadastrados como psiquiatras. Né? Então, imagine o seguinte, se você não conseguir manejar um pouco dessas doenças de cunho emocional dentro do teu consultório, do teu ambulatório, na hora que você precisar de um médico psiquiatra, né, eu duvido que vocês vão conseguir qualquer um desses 18 médicos disponíveis para atender o teu paciente que tem um risco de suicídio. Né? Pior ainda, quando o paciente ainda tem um risco iminente de suicídio, você consegue um sistema, né, de atendimento, de pronto atendimento, até você consegue. Mas toda a tua perspicácia de você perceber uma coisa antes que vire um risco, né, que é muito mais difícil. Esse paciente que não tem um risco iminente de suicídio, mas a gente está vendo que ele está com um transtorno, que aquele transtorno pode evoluir, e a evolução pode ser catastrófica, né? Esse paciente vai ser muito mais difícil você encaminhar, porque ele não é uma emergência. Ele ainda não é uma emergência. Então, toda aquela parte que a gente falou anterior, eu tenho que sentir eu tenho que ter o feeling daquela situação. Né? E eu estou vendo que isso pode caminhar para um lado que é um lado que pode ser fatal, ou não, né? Ou não só
na questão do suicídio, mas na questão assim, de ele causar uma situação que aquilo pode vir a prejudicá-lo mais tarde, né, por um desequilíbrio emocional, por um desequilíbrio comportamental, você não vai contar com um pronto atendimento, você não vai conseguir isso aqui. Né? Então, você também tem que saber manejar um pouco esses pacientes, como a gente maneja uma dislipidemia dentro do ambulatório, como a gente maneja uma paciente que quer parar de fumar, né? Como a gente maneja as doenças crônicas não transmissíveis. Muitas vezes a gente faz um excelente programa de doenças crônicas não transmissíveis dentro da empresa, né? E no meio dessas doenças estão todos aqueles indicadores que eu estou mostrando de doenças de transtornos emocionais, e a gente não mapeia esse funcionário, a gente mapeia ele como dislipidêmico, a gente mapeia ele como hipertenso, né? Mapeia ele como ele é um candidato a parar com o tabagismo, né? Mas a gente não mapeia ele dentro das doenças de cunho emocional. Se a gente não sabe, não tem a perspicácia da possibilidade, a gente não tem o diagnóstico. Se a gente não tem o diagnóstico, a gente não sabe o que está acontecendo com ele lá dentro. E aí ele é aquele sofredor dentro da empresa que não tem acompanhamento, que ele está por conta e está todo estigmatizado, porque, logicamente, né, se ele não tem um vínculo bom com vocês dentro do ambulatório, ele não vai no ambulatório para se queixar propriamente de um transtorno emocional. Vamos lá. Por que a gente tem dificuldade de manejar essas doenças, né? O Dr. Ramon já puxou aqui, né, alguns tópicos que são bem parecidos com esse. Né? Primeiro, a gente não tem dados epidemiológicos confiáveis. Não porque as entidades que nos trazem esses dados epidemiológicos são falhas. Não é por isso. É porque não chegam para elas. Né? A gente tem muita dificuldade de a gente pegar dados confiáveis e que sejam coerentes, né, que batam. Né? O Ramon trouxe aqui aquela coisa do Sinan com os dados previdenciários. Né? A gente vê que tem umas incongruências de dados. A gente não tem uns estudos epidemiológicos que sejam confiáveis a respeito dos transtornos emocionais, provavelmente pelas subnotificações que existem. Né? Dificuldade de estabelecimento de nexo causal. Então, isso aí é um problema, porque o médico, ele não, dificilmente, olha, eu conheço poucos os médicos que, com tranquilidade, eles falam assim, isso aqui tem nexo, eu vou abrir a CAT. Eu nem vou fazer uma pesquisa aqui na sala para ver quantos já abriram CAT por doença de cunho emocional. Mas eu garanto com você, bem poucos. Bem poucos. Os casos bem típicos, né? Acho que isso aí fica fácil. O problema é aqueles casos que não são tão típicos em segmentos, né? Que não são assim, por exemplo, pós-assalto, né? Cobrador de ônibus, né? Tem uns segmentos assim que são. Mas quando no nosso dia a dia, numa empresa que não tem um segmento econômico, que não tem tanto nexo, não é tão fácil fazer isso aqui, dificilmente a gente abre um nexo causal para uma doença emocional devido a uma má conduta de um líder, devido a uma conduta de um gestor. E aí eu volto a pensar naquela coisa do assédio, né, que mostra que aquilo não é de uma coisa pontual, aquilo já está acontecendo faz tempo. Você pode resgatar essa informação dentro do teu ambiente de trabalho, até porque a própria condução, né, de como a empresa atua no setor de medicina, não tenha dúvida, a empresa atua lá dentro da área produtiva da mesma maneira. Você já tem uma noção de cenário. Né? E você, muitas vezes, dependendo do tempo que você tem de empresa, você já tem uma noção de liderança, de falha de liderança. Né? Então, nexo causal, em ambientes assim que não são extremamente típicos, é bem difícil a gente estar ainda envolvido nesse tema. Né? Bom, tenha dúvida que, quando chega alguém lá para fazer, imagine que vocês têm um pré-admissional e esse pré-admissional fala assim, olha, eu tomo um monte de remédio, né? Eu tive problema com drogas e, doutor, não quero falar nada, mas eu tinha secretária, essas duas secretárias estavam conversando, eu tenho certeza que era de mim que elas estavam falando. Né? Então, e o medo que tem em volta disso, né? Isso é no pré-admissional, vai tudo bem, no periódico, né? Em um periódico vocês conseguirem a pessoa chegar, né, numa crise do jeito que está, falar para o médico do trabalho que ele tem algum distúrbio emocional, que ela precisa de ajuda, é difícil. Vocês têm que ter um vínculo com esse paciente, você tem que ter um vínculo com a instituição muito forte para que você possa dar esse canal de abertura. E aí eu vou frisar assim, a questão da confidencialidade que
que o médico tem dentro da empresa. Isso faz muita diferença no tipo, a confidencialidade que você trata as informações do ambulatório, e aí eu vou um pouquinho além, o jeito que você comunica as coisas que a saúde está fazendo dentro da empresa. Tá? Isso é muito importante, porque quando a gente falar lá do programa de saúde mental, se você fizer uma boa comunicação para o chão de fábrica, para o operacional, uma boa comunicação para a liderança, né, tiver o aval da diretoria, com o orçamento aprovado, né, eles sabendo a movimentação que está tendo na empresa, né, eles vão se sentir mais à vontade de trazer alguns questionamentos, né, contanto que ele já tem esse vínculo com o médico. Então, eles vão trazer esses questionamentos e as coisas indiretas também vão aparecer mais fácil para vocês. Vocês vão conseguir, mesmo não sendo a melhor tratativa, mas vocês vão conseguir ser mais reativos também para aquelas pessoas que já estão passando com o problema, né? E as questões preventivas, vocês vão ver os indicadores, os inputs que vêm da empresa, e vão saber o que vocês têm que fazer de forma preventiva nas empresas para que a pessoa não adoeça emocionalmente lá dentro da empresa. Vamos lá. Dificuldade de identificação, pacientes com sofrimento, né, dentro das organizações de trabalho. É esse tópico que a gente tem muita dificuldade ainda de identificar quem está passando por algum problema, né, se esse problema é pontual ou é algo que tem que ser interferido, né, e isso, muitas vezes, os próprios gestores podem trazer isso para vocês, né. Se vocês têm maturidade de vocês conseguirem esse tipo de informação, se às vezes o líder não consegue ter uma proximidade com o subordinado dele, de fazer uma abordagem nesse tema, o médico tem que fazer isso dentro da empresa, né. E a tua ligação com o gestor também é muito importante para que ele te traga essa informação e que você possa interferir em algum momento com aquele funcionário que está tendo um desvio comportamental dentro da empresa. Antes que vire um atestado, antes que ele seja questionado porque ele está faltando muito e antes que ele vire um afastamento. Porque muitas vezes, quando volta de afastamento, às vezes o programa de reintegração do funcionário, em muitas empresas, é a demissão. Grande parte dos médicos, não psiquiatras, logicamente, não abordam bem o assunto da doença mental. Eu te digo, uma parte dos médicos, eles não abordam bem o assunto e não sabem manejar direito a doença de cunho emocional. Outra parte dos médicos não tem tempo, porque nessa correria, aquelas consultas todas demandadas, a agenda sempre muito cheia, você não consegue imprimir um diálogo que você possa fazer um diagnóstico ou fazer o manuseio dele. E outra parte, eu vou te dizer, dos médicos não tem paciência mesmo de mandar, e aí eu te digo que entra nessa categoria assim, ó, eu trato bem a hipertensão, mas a doença, qualquer problema de doença, eu não tenho paciência, eu mando para o psiquiatra. Aqueles 18 psiquiatras que existem em Curitiba hoje. Dificuldade na assistência especializada, de suporte e acompanhamento. Estou me antecipando sempre. Então, aqui a gente tem muita dificuldade de fazer um fluxo. Quando a gente falar lá do programa de doença de saúde mental, você tem que ter um fluxo pré-estabelecido, né? Você tem que ter psicólogo, você tem que ter o psiquiatra, você tem que ter um contato com essas pessoas para entender como é que você está manejando, como é que eles estão manejando e o quanto você pode ajudar o funcionário dentro da empresa, né? É muito difícil a gente conseguir ter parceiros nesse tema dentro das empresas, pelo menos usando, né, os benefícios, né, dos convênios médicos de uma forma habitual, vamos dizer assim. E aí eu fiz esse treinamento lá no Rio de Janeiro com a professora Sônia lá isso aqui é um treinamento, eu sugiro todos fazerem porque é uma coisa bacana para o médico não psiquiatra. Eu coloco aí que é para o médico do trabalho, isso aqui tem um foco no médico do trabalho e um foco no médico que atua na saúde da família, né? São vários temas, que são os temas mais comuns de psiquiatria, que dá o foco para o médico, manejo de doenças psiquiátricas para o médico